E aí, turma, tudo certo? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a palestra do Rodolfo Roth, em que ele falou sobre processo criativo e inteligência artificial e como usar especificamente o ConfUI, que é o software que ele mais utiliza, para a geração de imagens generativas. E a palestra foi durante a disciplina de Arte 1 aqui da URGS e estou disponibilizando para todos vocês. Confiram aí e tomara que vocês gostem. Bom, vamos dar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo esse papo aí com essa turma de design. Tenho saudades da minha época acadêmica. Sou formado em design pela Fevale, depois me formei em 2007, e aí lá por 2009 me mudei para Porto Alegre. 2011 eu abri a Digital no Tecnopuc, foi aí que eu conheci o Stefan, e aí 2015 para cá eu comecei um outro movimento de focar apenas no meu nome, trabalhar com freelas remotos, né? Hoje a gente trabalha inteiramente na nuvem, e em 2019 mudei para São Paulo. A Fan Digital virou Fan Club, mas as pessoas chegam até mim por conta do meu trabalho e não por ser uma produtora, né? Então a gente acaba virando um hub assim, de vários artistas. E eu, antes de começar aqui a palestra, eu queria entender em que momento que a gente está, né? Se a galera que está aí contigo, Stefan, quem já ouviu falar de inteligência artificial generativa, né? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa entender o que a galera já ouviu falar sobre isso aí. Aí a pergunta é quem já ouviu falar sobre IA generativa, inteligência artificial generativa? Praticamente todo mundo, né? E quem já ouviu falar de Midjourney? Bem popular Midjourney. Quem já ouviu falar de Stable Diffusion? Não apareceu ninguém, né? E ConfUI, esse aí é difícil, tem uma mãozinha lá. Massa. Bom, então vamos voltar aí, Stefan. A gente vai falar do Conf aqui, mas antes de falar do Conf, eu tenho que dar uma introdução, né, uma partezinha meio teórica sobre em que momento que a gente está da inteligência artificial, né? Então, eu trabalho há mais de 20 anos, eu vou deixar rodando um vídeo assim, trabalho há mais de 20 anos com 3D, com VFX, com animação, e quando surgiu a IA em 2021, aí confesso que quando surgiu em 2021, ela ainda estava ruim, né? Tava com aquele, parecia uma brincadeira, mas aquilo ali já me botou uma pulga atrás da orelha. Eu pensei, putz, isso aqui nos próximos anos vai ser um problema pra gente, porque o trabalho que antes dava para fazer em 3D, ou que dava para ser filmado, vai ser possível ser realizado em AI, né? Então, logo que surgiu a IA generativa, surgiu para nós consumidores, porque a inteligência artificial está aí há anos, o pessoal tem trabalhado em machine learning e outras coisas que a gente não chegava para nós consumidores, né? Então, desde que isso se tornou popular, a gente vem estudando, e eu precisava de alguma ferramenta que me deixasse controlar a IA, porque todas as ferramentas online são pagas, né? A gente está pagando por GPU, pelo processamento. Então, eu vou dividir outra tela aqui, que é o nosso demo reel. Eu preciso dividir a guia para dividir com áudio. Deixa eu dividir a guia do Chrome, isso aqui, com áudio. Então, esse aqui é um repertório que a gente criou esse ano. Todo o material daqui foi desenvolvido com AI, utilizando Conf, utilizando Stable Diffusion, utilizando outras ferramentas online. E eu vou dar um play aqui para vocês, antes da gente começar a parte. Ain't no human doing this. No! Fate will come. Hey, yeah! Boot it up, hit the light, burning cold in the dead of night. Talk fast, move fast. Who's the brain? You don't gotta ask. Run it! Who made this? Hey, where it from? What side? What it do? It's fast. Say it loud. AI. Made with AI. Multi-stream, cross-beam, real-time dream in a deep machine. Drop the beat, let it scream. AI soul, laser beam. Touch the code, feel the heat. No hands on it. Still on beat. Fate to come. Hey, yeah! That's right. No delay.
Legal, né? Tá? Todo dia chega algum pedido de orçamento, todo dia a gente identifica que ou dá para fazer com IA ou dá para encaixar IA em algum projeto, né? Então, vamos começar a nossa apresentação. Aqui é para causar mesmo, né? Do fim do Júnior, a nova era da direção visual. Então, o que está acontecendo, né? Tudo que o Júnior fazia, hoje, a IA está fazendo e está fazendo melhor, né? Então, trabalho de direção de arte, redação. Antes a gente precisava, sei lá, de 5, 10 pessoas numa agência para cuidar da arte. Hoje é 1, 2 pessoas, né? Redação nem se fala, né? O ChatGPT entrou arrebentando assim, a parte de redatores. Cada vez mais tem assistentes que montam código, montam apresentação. Essa apresentação eu montei com assistente de IA, então eu dei todo o roteiro, ele catou as imagens da internet, algumas eu fiz as imagens porque ele não estava achando, dei a revisão dos textos, mas eu não precisei abrir um PPT e fazer o layout disso aqui, ele montou tudo, sim, todo IA. E aí, assim, aquilo ali, hoje, nunca vai ficar pior do que isso. Isso é o pior que vocês vão ver da IA. Assim como 2 anos atrás saiu o Runway, saiu o DALL-E, aquilo ali que a IA parecia brincadeira, passou 2 anos, olha onde a gente está fazendo coisas realistas. Então, imagina daqui a 1 ano, daqui 6 anos, então nunca vai ficar pior. Só que se eu esperar 6 anos para aprender IA, tu tá ralado, porque tu já ficou para trás, né? Sim, essa é a parte que eu mais gosto, fazer áudio em IA. Eu chego a fazer álbum de artistas que não existem para ficar ouvindo no computador. Eu montei o roteiro, né, dos tópicos, os arcos que eu queria fazer, e a apresentação foi feita diagramada por um assistente de IA. Não precisa nem contratar ninguém. Eu fiz em 2 horas a diagramação da minha apresentação. Loucura, né? Sim, ainda é real. Bom, e voltando, né? Então, a tarefa do Júnior hoje é facilmente reproduzida e feita por IA, uma fração de segundos, né? Então, como é que a gente chega... Vocês veem meu mouse também? Então, como é que a gente chega do júnior para o pleno e para o sênior? Né? Como é que a gente vai chegar lá se todos os projetos de júnior a IA está fazendo? Porque tem um pleno aqui, tem um pleno fazendo IA. Né? Então, eu não preciso de 10 júnior numa agência. Eu posso ter um pleno aqui, eu tenho um sênior que demanda coisas para o pleno e o pleno executa com IA. E a resposta, cara, é ter IA, né, como uma ferramenta. Então, é obrigatório dominar IA para a gente conseguir atender, entrar numa agência, numa empresa de design, numa produtora, é pré-requisito. Então, eu costumo dizer que a IA hoje, ou se não é hoje, vai ser o novo Office, porque assim, quando vem uma vaga de emprego, não vem lá escrito, precisa aprender Word, Excel e PowerPoint. Já está subentendido que a pessoa saiba usar isso aí, saiba usar o Google Drive, enfim. Então, daqui a uns anos vai ser subentendido que a pessoa saiba usar a IA, né? Porque vai cada vez ficar mais fácil de usar. Hoje ainda tem algumas dificuldades, porque o briefing de agência é sempre, ou de um cliente é sempre uma loucura. Eles querem uma coisa muito específica, e a IA não entrega coisa específica, né? Você precisa encontrar um caminho para conseguir dirigir, né? E é aí que entra o Conf, que eu vou falar mais para frente. Então, mas o que a IA não substitui? A IA não substitui a referência visual, narrativa, consistência, direção. Isso aqui a IA não cria sozinho. Eu preciso dar uma instrução para ela, e a instrução é o briefing, né? A gente precisa saber elaborar o briefing. Então, sabe que é uma deficiência dos nossos clientes saberem nos passar um briefing para a gente conseguir entregar o que está dentro da cabeça deles. Então, a gente precisa entender o que o cliente quer para conseguir dizer para a IA o que a gente gostaria de receber. E assim, a gente faz várias tentativas, entrega para o cliente, e aí não é isso, é aquilo outro, e aí a gente vai rodando, e a gente criou um workflow, uma metodologia para atender a IA, porque antes, quando a IA chegava, o que parecia? Tu aperta um botão, pum, sai uma linda imagem, e é verdade. Eu escrevo um textinho, aperta um botão e sai uma imagem bonita, mas aquela imagem está bonita para mim, não para o cliente. Ele quer o produto dele, quer o produto não derreta, ele quer o botão da camisa cara amarela com a camisa vermelha, que faça um drone atrás, e derivador, e um monte de coisa. Então, aí começa a complicar. Então, aí essa direção é brincadeira. A dirigida é trabalho, é um projeto de verdade. E é aí que a IA fica complicada, né? Só que o que está na cabeça dos clientes é que é uma brincadeira aí. E aí agora os clientes estão ficando mais maduros, entendendo que tem um processo de aprovação, demora um pouquinho mais, custa caro também, não é porque a IA que é mais barato, né? É barato se tu for gerar um monte de imagens sem contexto nenhum. Então, assim, aqui eu estou botando 2 sugestões de prompts, mas nenhum nem o outro prompt é um prompt decente, né? Mas só para mostrar a diferença, né? Um homem segurando o produto, fundo colorido, propaganda. Aí aqui um prompt mais ajustado. Um homem de 30 anos, tem a camisa azul, está segurando uma lata de Coca-Cola, logo visível, cenário urbano moderno, iluminação lateral, paleta de cores da marca, estilo fotográfico,
Então a gente passa pelo prompt, tem um contexto, né? Tem uma etapa aqui de fine tuning, que eu vou explicar depois, e tem a finalização dessa imagem. Então, se eu jogar com um prompt qualquer, eu tenho qualquer imagem. Se eu jogar um prompt mais elaborado, eu tenho uma imagem melhor. Mas, claro, aqui o prompt ainda é muito simples, né? Então, eu preciso refinar ainda mais. Aí eu chego lá para o cliente, não quer a câmera para baixo, para cima. Ele gostou do cabelo, ou quer ver outra opção de casting, e por aí vai, né? Começam infinitas. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a montar um fluxo de aprovação com os clientes, né? E aí eu costumo dizer que é o seguinte, que não existe mecânico sem oficina. Se você vai montar um negócio, ou se você vai trabalhar com alguém, ou você vai ser um mecânico, vai trabalhar na oficina de alguém. Então, a pessoa tem que te fornecer o material, né? Tem que te fornecer ou as ferramentas online, o acesso a elas, ou vai ter que te fornecer o computador. Mas, às vezes, ele não está com tempo de treinar essa galera. Ele já quer que a galera venha um pouquinho treinada, já tenha o material. Isso funciona em todas as áreas. Se eu vou contratar alguém de 3D, eu não vou treinar alguém de 3D para botar no meu time. Eu já quero que essa pessoa tenha um portfólio de 3D para já sair trabalhando de imediato. Então, assim, é aqui que assusta um pouco as pessoas, né? Porque para trabalhar com IA, a gente precisa de um computador mais robusto, né? E por que a gente paga as ferramentas online? Porque a gente está pagando não só pelo modelo deles, né? A gente está pagando pela GPU, pela força de processamento que eles têm. Então, se a gente pensar num computador aqui para trabalhar com IA, é o mesmo computador que se precisa para trabalhar 3D. A gente precisa de uma placa de vídeo boa, precisa de espaço disco, precisa de um computador veloz, e aí vai variar de 15 até uns 40 mil reais o computador para trabalhar. Só que se eu botar todas as ferramentas online aqui, e pensar no ano, isso aqui eu gasto uma vez, um computador que vai me durar uns 4, 5 anos antes de ter que fazer um upgrade. Se eu botar todas as ferramentas que eu preciso usar aqui, vai dar uns 72 pau no ano. A gente fez essa conta aqui. Então, porque assim, não adianta achar que, eu tenho um instalador de GPT, ChatGPT gera imagens para mim, e o ChatGPT vai resolver um briefing de publicidade. Não vai. Eu vou ter um Midjourney, eu vou fazer imagem do Midjourney e vou resolver uma demanda de uma agência. Não vai. Você vai ter que ter esse instalador do Midjourney, do GPT, do Higgsfield, do Kling, do Vel, só o Vel aí é mais de R$1.000 por mês, se for a conta ultra. Você vai ter que ter o CREA, vai ter 1 milhão de ferramentas, porque às vezes você tem que rodar o mesmo prompt em ferramentas diferentes, para ver qual que entrega o melhor resultado. Às vezes fica ali, bota um prompt, aí sai uma imagem que não tem todo o briefing. Aí você vai refinando o prompt, aí gera de novo, aí dá mais uma refinadinha, gera de novo. E ali, cada geração você está gastando. Você está gastando centavos, aí acabaram os créditos. Cara, ferramenta online é um caça-níquel. Toda hora tu tá botando fichinha ali para gerar mais. Aí tu fez todas as tuas imagens, entregou pro teu cliente, aí o cliente quer uma fusão das imagens ou quer ver mais opções, então tem que também educar o cliente nesse sentido. E porque aí é infinita, né? Cada vez que tu aperta, tu acha que a próxima imagem vai ser melhor, né? E assim, eu fico pensando, antes era tão difícil chegar numa imagem daquelas fazendo ilustração, fazendo 3D, demorava, sei lá, um mês para fazer, entregar uma imagem. Agora a gente aperta um botão, gera uma imagem e o cliente nunca está satisfeito, né? Tá com cara de IA. Claro, porque é IA que vocês estão dizendo. Não é uma fotografia, não é 3D, é IA, mas ela vai chegar lá, né? Dá mais um ano para ela. Já chegou, tem trabalhos muito bons que são hiper realistas, mas o primeiro output que a IA entrega é cara de IA. Então a gente precisa também dar aquela refinada para começar a entregar mais realista, né? Então o mercado do audiovisual estava assim antes da IA. A gente tinha uma grande fatia de live action, a gente tinha uma grande fatia de 3D, motion graphics, stop motion e outras coisas. Hoje, o que acontece? Essas fatias aqui, elas estão se pulverizando em vários projetinhos de IA, porque é a mesma coisa que aconteceu com a internet, né? Antes a mídia, o valor da mídia ia para a televisão, ia para o jornal, revista, rádio, e aí quando entrou a internet, começou a consumir a grana dessa mídia, né? Então, a grana, ela tá ali, ela é a mesma, né? Mas ela tá indo para uma mídia diferente, que é a internet. E agora, com IA, por exemplo, em vez de, o marketing tem 300 mil reais para fazer um filme, ele vai fazer 6 filmes de IA de 50 mil, não vai fazer um filme só em 3D. E a IA a gente entrega muito mais rápido, né? Então, a IA tá comendo fração de outros projetos. Ou ela tá junto com o filme, ou ela tá sendo utilizada de forma inteira, né? Então, só que a diferença que está acontecendo é o seguinte, a gente está observando que tem mais grana por fatia menor, né? Então, o que antes se pagava por um storyboard, que era tudo 2D, não sabe muito bem, fiz vários storyboards, o que eles pagava por um storyboard variava aí de 3 a 6 mil
e levava aí 1 a 2 semanas para serem feitos. Hoje, o cliente do meu cliente, né, que é o marketing de alguma marca, ele contrata a agente de publicidade e o cliente já está esperando ver um storyboard feito em AI. Ele não quer mais ver um storyboard 2D. Alguns ainda aceitam, mas já está se tornando standard ser um storyboard em AI. E aí a agência está gastando aí entre 8 e 12 mil no storyboard. Isso com alguém, com uma empresa que é freela, né? Uma empresa que tem mais pessoas trabalhando ao mesmo tempo, ela acaba gastando mais. A Animatic também. Antes se gastava entre 8 e 15 mil. Agora está se gastando 20 a 35 mil. Num tempo de produção, 1 a 2 semanas, aqui 2, 5 dias. Numa semana a gente faz um Animatic. Revisões, né? Tinha um limite de revisões. Agora dá para ter mais revisões e são revisões mais rápidas. E a margem de lucro aumentou muito, né? Porque eu trabalho menos tempo, ganho mais e a minha porcentagem aumentou aqui de 30 para 40, de 30 a 40 a 50 a 70. Então, a outra diferença é que uma pessoa só pode fazer isso. Uma pessoa só consegue fazer o Animatic. Não preciso de 3, 4 pessoas trabalhando no Animatic mais. Então, assim, se eu olho para esses valores aqui, esse aqui é o pior valor que se paga para algum projeto de IA, que é o storyboard. Começa por aí, né? Qualquer projeto a gente começa pelo storyboard. Mas tem a parte de pesquisa antes, mas isso não vem ao caso aqui. Então, o pior valor é uns 8 pau que se paga para um freela aí. Se o freela estiver começando, provavelmente vai ganhar menos, né? Mas a média é essa aqui. Então, cara, se botar isso aqui na mesa, 8 mais 8 mais 8, rapidinho você compra um computador para trabalhar com IA. Faz um financiamento aí de 36 vezes, pega um BNDES, porque assim, eu tenho que pensar que o computador é a tua empresa, no final das contas, né? Então, assim, eu estou abrindo uma empresa, eu preciso ter as ferramentas, né? Você vai ser um fotógrafo, vai ter que ter a câmera, vai ter que investir, ou vai ter que locar. Então, você pode locar GPU na nuvem e montar uma estação de trabalho na Amazon, lá no RunPod, você pode locar um computador também para ter em casa, isso tudo é possível. Ou pode pagar as ferramentas online, mas nenhuma vai te dar a flexibilidade que o Conf te dá. Vamos adiante. Então, aí agora, vamos falar de Conf, né? O Conf é o seguinte, ele está se tornando mais popular em produtoras de vídeo do que na internet em geral, assim, porque a internet, as ferramentas, elas investem muita mídia nas suas ferramentas, né? Porque estão ganhando com isso. A Conf, ele é um software open source, então ele é totalmente gratuito, só que você precisa de um computador robusto para rodar ele. Na verdade, para rodar ele, não, mas para rodar os modelos robustos que a gente vai falar, aí você precisa. Antes do ConfUI, se falava em Stable Diffusion, né, que é o primeiro modelo open source de IA que surgiu. Tinha uma outra interface que se chamava Automatic 1111, que é o A1111, só que essa interface se tornou complicada, assim, porque toda vez que eu abria ele, tinha que, para gerar uma imagem ou fazer um controle, tinha que mouse slider, apertar os botões, fazer tudo de novo. E o Conf não, ele é uma interface baseada em nós, depois eu vou mostrar ele ali, e uma vez que eu salvo a minha ferramenta, ela está sempre ali disponível para mim, eu posso carregá-la toda vez. Então, hoje, você começa a encontrar vagas no LinkedIn que pedem ConfUI, porque o ConfUI te dá a possibilidade de controlar a IA da forma que tu quiser, diferente de outras ferramentas online, que tu tem um certo tipo de controle, mas não tem todo o controle, né? Então, e as vagas, cara, é esse valor aqui, né? Para começar pelo Júnior, né? Vamos falar do Júnior. O Júnior vai começar nos 3 mil, é uma vaga de artista de IA, e assim, o artista de IA o diferencial dele é manjar de design, manjar de arte, porque daí tu vai manjar de Photoshop, vai ter um background de artístico, né? Porque hoje é um diferencial você ter uma função, mas ter a inteligência artificial como diferencial, né? E o saber como vai. Não adianta também saber ConfUI e não ter esse background de arte. Alguma coisa tá junto da outra. Então, assim, né? Esse slide complementa o anterior. A gente tem controle total, a gente tem total customização dos nossos fluxos. É uma produção local, a pipeline é visual, e aí tem um grande diferencial do Conf, além de ele ser totalmente gratuito, não precisar gastar R$1 para ficar fazendo vários testezinhos, testar meus prompts, é a privacidade, né? Então, existem casos que algum cliente, você precisa assinar uma NDA, né? Uma NDA, que é um contrato de sigilo, onde eu não posso compartilhar nenhuma informação do projeto com quem não esteja autorizado pelo grupo. Então, o Conf, por rodar local no seu computador, nada sai dali. Então, eu não posso pegar umas imagens do cliente, botar na nuvem e treinar uma IA com uma outra ferramenta, ou subir no Journey, ou subir no Kling lá e mandar rodar por lá se o cliente não me autorizar, né? Então, o Conf UI rodando local no computador te dá total privacidade e controle daqueles dados, diferente de outras plataformas como Midjourney, Crane, enfim. Então, o fluxograma de produção com IA, ele se resume ao prompt, né, o controle, a consistência, que é o mais difícil, né?
e o vídeo. Eu costumo dizer assim, quando o pessoal dá curso na internet de fazer videozinho, curso de prompt, isso é o de menos, né? O que a gente precisa é de consistência, porque o cliente quer uma imagem na cabeça dela, a gente tem que chegar naquela imagem, e às vezes ele quer aquela imagem, mas quer girar para o outro lado, quer mudar a posição do personagem, quer que seja o mesmo personagem, né? Ou quer trocar só a roupa do personagem, quer que aquela roupa seja a mesma em todos os quadros, o personagem seja o mesmo em todos os quadros, a bolsa dele esteja lá presente. Então, o mais difícil é isso, né? Manter a consistência. E aí, assim, para mim, eu que estou recebendo portfólios, é mais importante ver que a pessoa está me entregando consistência, às vezes não precisa ser nem tão realista, né? Claro que o realismo é um diferencial, mas se eu tiver consistência, eu consigo chegar no realismo depois, do que mandar um monte de vídeo aleatório, que as cenas não se encaixam, né, umas com as outras. E a gente está chegando aí num lugar de lip sync bem bom, as ferramentas estão cada vez mais evoluídas, de realmente a gente conseguir fazer que um personagem fale e aquele personagem seja convincente pra gente, né, porque o grande problema até o início desse ano era o lip sync, e agora já se passaram um pouco mais de 6 meses e já dá para ver muita coisa muito bem resolvida. E aí, vamos para a prática, né, aqui no ConfUI, eu vou abrir ele aqui. À primeira vista, ele não diz muita coisa, porque não é um Photoshop, né? Você não está vendo uma imagem aqui. A imagem vai ser o resultado de vários inputs aqui que a gente coloca. Isso aqui é o workflow mais básico é tudo via nodes, você não desenha nada aqui. Então, o que a gente precisa imaginar aqui, pensa no Conf como um carro, né? Pensa num carro, e aqui a gente tem o tal do Node Checkpoint. Aqui vão começar a surgir em termos novos, assim, para quem não trabalha com IA local. Tá? Porque quando a gente trabalha no Midjourney, a gente não vê isso aqui, Load Checkpoint. Você só sabe que é o modelo do Midjourney. Tá? Então, a gente tem que pensar no checkpoint como o motor do carro. Só que aqui eu tenho uma carcaça, essa carcaça não muda, e eu posso mudar o motor. Então, eu posso dizer que a gente tem um carro popular aqui, um Palio, e eu estou rodando com o motor do Palio, mas à medida que saem modelos novos, mais robustos, eu posso botar o motor de Porsche, posso botar o motor de Lamborghini e fazer esse carro, em vez de andar mais rápido, gerar imagens melhores, porque os modelos mais robustos acabam andando mais lento, né? Essa é a diferença. Então, a gente tem aqui, né, esse primeiro node, ele é o motor do Conf, e ele tem sempre 3 saídas, né? Ele tem a saída do modelo, tem a saída do clipe e saída do VAE. O clipe é algo que está sempre relacionado ao texto. A gente tem aqui o texto positivo e aqui a gente tem o texto negativo. Então, tudo que eu quero que saia na imagem, ele está aqui, e tudo que eu não quero que saia na imagem, está aqui, nesse aqui de baixo. E aí, aqui, o pessoal tem que ser craque no prompt, né? Quanto mais refinado for o meu prompt positivo e mais refinado for o meu prompt negativo, melhor vai ser a imagem. Aqui, eu insiro o tamanho da minha imagem, ela começa aqui com 512 com 512, e eu ponho o número de imagens que eu quero que sejam processadas. E aqui é o coração, esses dois, né, são o coração do Conf. E aqui, assim, a gente não precisa entrar no detalhe aqui desses valores, porque, assim, cada modelo, quando a gente baixa lá na fonte, vem a especificação com quais steps, né, que são os passos de refinamento dessa imagem, qual é a configuração e quais são o sampler e o scheduler que ele trabalha bem. Então, quando você baixar um modelo da biblioteca deles lá, sempre vem as informações com quais valores ele trabalha. Então, às vezes tem um range, ele trabalha de 6 a 16, configuração de 3 a 8 e assim por diante. E aqui a gente não precisa entender muito, né? Eu costumo dizer assim, cara, até hoje eu não sei o que é o VAE. E aqui ele vai decodificar esse noise, porque ele gera tudo em grãos, tudo em ruído, né? Ele decodifica isso na imagem. E da mesma forma que eu não sei como o computador funciona até hoje, eu sei que eu aperto o botão e ele liga. Eu sei que se eu apertar aqui, ele vai rodar esse fluxo para mim. Então, eu vou abrir um outro workflow que eu deixei preparado aqui, que é esse aqui, Textile. Esse aqui eu já deixei um modelo SDXL, ele está em 1024 o valor, porque a diferença, né? O modelo, ali estava 512 antes, porque o mais básico dos básicos do Stable Diffusion é o modelo 1.5. Então, esse 1.5 vai rodar em Node, vai rodar em qualquer computador. O SDXL também vai rodar na maioria dos computadores, sem problema nenhum. Aí o Flux, que eu vou mostrar depois, aí sim, ele começa a precisar de uma placa 3000, série 3000, aí para frente, né? Então, esse é o prompt default que vem com Conf. Aqui a gente tem o valor, aqui tem um modelinho de SDXL, que é Stable Diffusion Extra Large, que ele equivale a versão, eles não põem o número aqui, mas é a versão 2.0 do Stable Diffusion. Hoje já tem a versão 3.5, que é melhor, mas ela é um pouquinho mais pesada. Só que eu estou mostrando isso aqui para a gente ver que ele funciona super rápido. A gente já está com as configurações dos steps, já está com o CFG do jeito que eu quero, e eu vou aumentar aqui para 1280, por 1280, ele vai gerar uma imagem melhor. Então, quando eu mandar rodar aqui em cima, ele vai rodar, vai carregar o modelo, vai ler o que está escrito aqui no prompt, e
e vai gerar uma imagem, porque eu coloquei só uma para gerar. Então, a primeira vez que ele gera, ele demora um pouquinho mais, porque ele está carregando o modelo, mas a segunda vez ele já carregou esse modelo. Quando você vê, às vezes o conf na internet é uma imagem parecida com essa aqui, que ele gera, tá? Então, assim, gerou super rápido. Imagina fazer um Photoshop disso. Mas a gente pode mudar o prompt. Pode explain guitar. Bem simples, tá? Beleza, não dei nenhum contexto aqui para ele, só fez um homem tocando a guitarra, mas aí a gente começa a refinar, né? Então, vamos lá, uma man is playing a electric guitar, a red guitar. Também tem uma guitarra vermelha. Aí a gente vai ver depois que a diferença do Stable Diffusion do XL e do Flux é que ele entende muito melhor o prompt e deixa as imagens mais nítidas, né? Então aqui eu botei red na electric guitarra, né? Ele botou na camiseta também, já botou outras coisas em vermelho. Eu posso dizer aqui, he is wearing a yellow shirt. Aí, ó, ele separou a guitarra, ficou no meio do caminho, ele ficou no laranja. Aí a gente pode forçar o vermelho aqui, mas às vezes acontece de ele mudar não entender muito bem o prompt. Daí a gente pode botar mais forte um trecho, né, do nosso prompt, porque assim, a gente tem que imaginar que cada uma dessas palavrinhas aqui tem o peso 1, a força de 1. Então, se eu quero que só a guitarra seja vermelha, mas ali está sendo certo, eu poderia botar aqui 1.5. Então, os trechos ou as palavras, elas têm forças que vão de 0.5 a 1.5. Então, às vezes eu quero um trecho mais fraco, um trecho mais forte. Quando eu tenho um prompt muito grande, às vezes isso é necessário, né? Diminuir ou aumentar a força de um trecho. Aqui, já fez uma loucura ali, isso acontece. Aí imagina, você está fazendo isso aqui na internet, cada geração disso aqui você está gastando, são vários centavos, mas soma vários centavos no final do dia. Só que aqui, de novo, você não vai encontrar o SDXL rodando nas ferramentas online, as melhores. Mas aqui no Conf, a gente consegue estar rodando com as ferramentas que são páreo com as ferramentas que estão online, né? Então a gente pode mudar aqui, em vez do homem tocando uma guitarra, a gente pode botar um urso, né? A bear is playing an electric guitar. Aí a gente pode viajar mais, né? Clicar in the outer space. Aí eu vejo que está dando errado ali, eu posso já dar um cancela e ir para uma próxima. Então, sim, possibilidades são infinitas, modelos otimizados para o Stable Diffusion são infinitos, né? Eu vou pegar uns prompts que eu já deixei pronto aqui. Aí, estamos de volta. Vamos continuar aqui. Beleza, agora eu vou rodar uns prompts que a gente consegue gerar rapidinho aqui no Stable Diffusion, depois eu já deixei uma comparação deles prontos. Então, aqui eu estou dizendo que é uma fotografia realística, né, de uma floresta tropical. Então, tem mais detalhes, né, do que eu quero do prompt. Não é só dizer, eu quero uma imagem de uma floresta, né? Tem um pouquinho de mais informação. Então, quando eu começo a detalhar mais, começam a vir imagens melhores. E ainda esses prompts estão super enxutos, né? Eu vejo, a gente costuma às vezes gerar prompt que é uma dissertação de... Então, olha aí, isso aqui roda na maioria dos computadores, tá? Que dá para, pelo menos para fuçar no Conf e entender como ele funciona, você não precisa estar rodando Flux para fazer experimentos em casa. Então, aqui eu tenho um comparativo dos prompts com o Stable Diffusion versus o Flux. Depois eu vou mostrar o workflow do Flux, tá? Então, assim, é o mesmo prompt. A gente tem a floresta do Stable Diffusion XL e a do Flux Dev. O Flux Dev é o modelo mais básico do Flux, né? De um ano para cá, ano passado, foi ali por agosto que lançaram o primeiro Flux. Então, de um ano para cá, a galera pegou esse Flux, foi modificando, foi refinando, e já tem modelos melhores desse Flux aqui, que a gente já está usando. Mas esse aqui é o mais básico, é o mais leve. Então, na mesma... o Gabriel perguntou aqui se é pesado, né? Não, o Level 4 é bem levinho de rodar. O Flux, sim, é um pouquinho mais pesado, mas tem versões otimizadas do Flux também. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui o Flux Dev FP8. O FP8, ele é bem mais leve, mas tem uma galera que fala de um outro modelo Flux, GG, o F, que daí é mais otimizado ainda, então dá para pesquisar na internet e achar esses modelos, né? Eu costumo só mostrar os modelos RAW, que são os modelos principais, para não ter tanta variação de qualidade. Então, olha a praia aqui, o Flux e a praia do SDXL. Aqui eu tenho muito mais nitidez, né, e ele responde melhor ao prompt. Aqui também, né, o SDXL ele começa a ser repetitivo em algumas coisas. O Flux aqui tem um negócio que eu não gosto dessa versão mais básica, que é botar muito depth of field, muito desfoque, né, nas coisas, e às vezes parece uma miniatura. Não queria que isso aqui parecesse uma miniatura, mas ele botou um desfocão aqui, né? Então, aqui, ó, uma sala. Ele fez uma sala super delicada, respeitando o prompt. Aqui ele meteu um vaso de flor em tudo que é lugar. Aqui, eu meio que quase o mesmo vaso de flor. Aqui também, a gente tem um homem lendo um livro na praça, né? Aqui a gente tem o Flux fazendo um homem, mesmo prompt, né? Não é o mesmo homem, porque é um motor diferente, mas a gente tem muito mais detalhes, mais nitidez. Não tá, aqui ele botou um livro deitado do lado.
Então a gente vê mais consistência, aqui tem um dedo meio cortado, né? A gente consegue ser mais assertivo, utilizando modelos mais... Então, assim, às vezes a gente estava rodando o SDXL ali antes, então todos os modelos de SDXL vão rodar no mesmo workflow, não vai ter diferença. Mas o Flux é um modelo diferente, então às vezes a gente precisa de uma carcaça um pouquinho diferente para encaixar aquele motor. E quando tem um modelo, quando o pessoal disponibiliza um modelo, vem junto o workflow para rodar aquele modelo. E aqui no Conf a gente tem, né, templates, uma série de bibliotecas, a gente já tem todos os templates aqui junto. A gente tem os basics, né, dá para começar aqui, ó, geração de imagem, image, tem lore, já disso. Aí tem só os templates de Flux, tem vários templates de imagem, tem vários templates de vídeo, tem uns de áudio aqui também, e aí tem os de API. A API, o que que é? A gente se conecta com outras ferramentas online, a gente pode pôr créditos aqui dentro do Conf, está carregando, é tudo em dólar, com $6 aqui ainda. E eu consigo usar as APIs diretamente por aqui. Então, ao invés de eu precisar ter uma conta Pro do Kling lá, para poder fazer os vídeos Pro, eu consigo usar o Kling aqui dentro, via API, sem precisar botar dinheiro em plataformas diferentes, né? Eu posso botar num lugar só e rodar ele aqui dentro. Tem o Luma, tem o Moonvalley já também, tem vários aqui dentro. Tem o VEL 2, o VEL 3, ele entrou e saiu aqui, tem um problema de comunicação com o cara. Tem 3D, cara, tem um monte de coisa. E o Flux, né, uma das principais diferenças é que ele, em vez de ter tudo junto, que nem a gente tinha aqui no Stable Diffusion, né, modelo, clipe, VAE, ele traz modelos separados, ele é cada vez mais pesado, né? Um modelo melhor é um modelo mais pesado. Então, ele tem o VAE separado, ele usa 2 clips em vez de um só, e aqui é o nosso modelinho FluxDev FP8. Então, aqui também a gente tem o tamanho das imagens que a gente quer, tem o sampler dele que é um pouquinho diferente, e a gente pode pegar lá algum dos nossos prompts, pegar essa aqui da cena da praia e mandar rodar para vocês verem a diferença do tempo. E aqui também eu tenho que pensar que eu também estou dividindo tela pelo MITS. Eu estou consumindo GPU pelo MITS, que é um vampiro de GPU, e então ele rodaria mais rápido se não estivesse compartilhando tela e vídeo. Enfim, passou, já está indo para o sampler lá. Não é o processador a questão é a placa de vídeo. Eu tenho uma 4090 aqui, uma RTX 4090. E o HD também é importante não só pelo espaço, mas pela velocidade de leitura do HD. Então, se você tiver um HD mais veloz, ele vai ler mais rápido, é isso aqui, né? Então, vocês viram o tempinho que demorou. Foi rápido, mas não foi tão rápido quanto o SDXL. Se eu rodasse o FluxDev, que não é o FP8 aqui, não dá tanta diferença nas imagens, mas ele é um pouquinho mais demorado. É mais demorado para carregar. Então, para processar aqui, deixa eu carregar agora, mostrar a diferença de um Flux normal para o Flux FireTouch. Então, o mesmo prompt aqui, rodando no FluxDev, e o mesmo prompt rodando no RayFlux, que é um Flux mais avançado. Olha como a gente tem, não sei como é que vocês estão vendo aí, mas ele tem mais nitidez na pele, nas roupas, ele tem mais informação. Aqui sai tudo meio liso, meio plástico. A gente consegue tratar isso aqui, botando mais nodes, para chegar nisso, mas esse modelo aqui já é tão rápido quanto e já entrega uma imagem muito mais real, sem eu precisar mudar o meu prompt, né? Então, ControlNet, essa é a parte mais legal do Conf, né? Porque assim, as ferramentas online, elas não falam esse termo ControlNet, mas elas meio que têm isso por trás, mas não tem tão bem feito. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho um ControlNet. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma imagem que eu já fiz as imagens. Vou pegar o homem sentado no banco ali. Cadê? Essa aqui, ou essa aqui. Essa. E detalhe, né? Digamos que eu apaguei tudo. Apaguei, eu não salvei do workflow. Se eu arrastar qualquer imagem que eu já fiz dentro do Conf aqui para dentro, ele abre o workflow de novo. Então ele guarda o código na própria imagem, né? Às vezes você está baixando um workflow da internet e você baixa uma imagem, mas cadê o JSON, ponto JSON? Não, é a imagem, arrasta aqui para dentro, ela está salva. Então, qualquer saída da imagem, ele guarda até o seed, né? Que é a semente do ruído que gerou a imagem. Aí, se eu apertar o botão aqui, ele vai gerar a mesma imagem que gerou esse comando aqui. Então, deixa eu pegar nosso personagem. E aqui, eu vou trocar esse cara por um cyborg. Então, isso aqui, a gente está dizendo o seguinte, que é uma fotografia realista do Futuristic Cyborg Superhero. Então, vamos abrir o Mask Editor, vamos pintar o cara. Tem uma maneira também de fazer a seleção de máscara automaticamente, tá? Que eu vou mostrar no outro workflow. E aí, esse lance de poder fazer os fluxos do jeito que a gente quer, a gente consegue customizar para vários tipos de projetos, né? Então, a gente consegue reutilizar, a gente cria, na verdade, uma biblioteca de ferramentas. Então, eu fiz uma máscara, eu quero trocar só esse personagem, manter o fundo ali, eu vou passar por um lugar que se chama ControlNet. Então aqui, antes de mostrar a pose, eu vou mostrar o depth, vou trocar tudo que eu não entendo. Então, se eu mandar ele
ler aqui, ele vai ler a profundidade da minha imagem, vai passar por esse processador aqui. Ó, ele leu a profundidade da imagem. Então, eu poderia trocar um personagem aqui, mantendo exatamente a silhueta do que eu quero. Se eu fosse usar o Kenny aqui, que é outra parada, ele vai fazer um outline dessa minha imagem. Então, isso aqui serve para finalidades diferentes, né? Botar direito. O Kenny é o seguinte, se eu quisesse trocar a camiseta desse personagem, eu ia pintar a camiseta, mas eu provavelmente ia usar o Kenny, porque ele mostra onde termina a minha camisa, onde termina a minha camiseta. Se eu usasse o Deft, ele não consegue ver onde termina a camiseta. Mas aqui, nesse caso, eu quero mudar para uma coisa diferente. Então, eu vou usar o Pose. E o Pose, vocês vão ver que ele gera tipo um stickman, assim, um bonequinho na pose que está o personagem. Então, mostra até onde estão os olhos, onde está a boca, onde está as mãos. Então, às vezes eu posso fazer uma foto minha para direcionar uma imagem, peço pegar uma referência na internet e direcionar a imagem que eu quero. E aqui eu tenho a força, né? Isso aqui não tem ferramenta nenhuma online. Você pode botar uma imagem lá e a força vai estar, sei lá, sempre 100%. Aqui eu consigo dizer que eu quero... Ele vai dizer 1, né? Então eu consigo botar... Oh, diga. Opa, voltou? Alô, 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 alô. Será que é a coisa aí? Alô, alô. Pois é. Deixa eu trocar aqui. Alô, alô, alô. É que... Voltou? Alguém tá roubando o Bluetooth da caixa. Alô, alô, alô. Voltou? Show, voltamos. Tá bom, vai dar certo. Bom, aqui, então, a gente tem um negócio que não tem ferramenta nenhuma online, que é controlar a força que a gente tá... Às vezes a gente quer aquela pose, mas quer deixar um pouco livre, não quer exatamente aquela pose, né? Então, aqui eu estou usando 75% dessa pose, e eu estou dizendo que ele vai até 85% da imagem, porque aqui vai de 0 a 1, e aqui também vai até 1, né? 1 é a força... Vai até mais, mas assim, 1 é 100%. Então, eu vou deixar em 75%, ele começa a influenciar do zero da minha imagem, quando ele chegar em 85% da imagem, ele para e deixa a IA mais livre, né? Então, aqui eu consigo, às vezes, controlar para chegar em resultados mais assertivos, né? Então, ele vai ler aqui o clipe, vai ler o Flux Dev, vai ver aí, vai ler o prompt, vai ler minha imagem, vai ler a pose e vai começar a desenhar aqui em cima o que eu estou pedindo lá no prompt. Eu vejo se não está na posição meio certa, eu posso dar um like e mandar rodar de novo. Você vai pegar as pernas agora, botar mais forte. Talvez tenha faltado pintar uma coisa aqui, né? Save aqui. Se eu clicar aqui no verdinho, ele vai me botar onde ele está processando. Eu consigo achar o resultado. Cara, isso, o que vem pra gente é um briefing de uma imagem. Quando vem da imagem, a primeira imagem que a gente tenta gerar é uma imagem com IA. Então, sei lá, vai vir eu preciso gerar... Aqui gerou meio esquisito, né? Deixa eu pegar o Deft para botar uma imagem aqui. Sim, sim. Mas, cara, o que vem, por exemplo, veio agora um roteiro de Dove pra gente fazer, né, por exemplo. Aí era o sabonete de Dove em várias situações dentro de um banheiro, caindo, meio com uma poesia, assim, né, saindo espuminha e tal. Cara, isso aí a gente ia fazer um modelo 3D do Dove, reposicionar ele em um mockup 3D do banheiro, a gente ia definir os quadros, a gente pega esses quadros e joga no ControlNet de um Deft, escreve o prompt e vai sair um banheiro. Vai ser um banheiro com sabonete. Se a gente, por exemplo, pegar várias imagens de um sabonete Dove, a gente consegue treinar uma IA para ela sempre entregar um Dove para a gente, que tem aquela pombinha ali em cima, né? Então a gente consegue usar um modelo do Flux, por exemplo, ligado com o treinamento da IA, com uma base em 3D para dirigir a posição que eu quero da câmera e gerar uma imagem produzida por IA. Então aqui eu usei o Deft, ó, ele pegou a posição do cara, mas botou a parte do ciborgue aqui por cima, né? Aqui a gente tem o comparativo das duas imagens. Então aqui no comparativo do ControlNet, essa aqui era a primeira imagem que eu tinha gerado, eu pintei o personagem e com o mesmo prompt aqui a gente gerou um ciborguezinho na posição. Então às vezes eu tenho um briefing de uma cena e só com prompt a gente não consegue chegar numa posição legal. Eu posso fazer um sketch, posso fazer um rascunho, eu transformo ele num Kenny e ele vai me entregar uma imagem seguindo aquele rascunho do storyboard. Então eu faço primeiro 2D, passo pela IA ou faço fotos com a posição que eu quero e direciono a IA. A gente usa o ControlNet para muita coisa. Aqui também, por exemplo, eu peguei essa imagem aqui que eu gerei no SDXL e com o Rayflux eu pedi para ele gerar uma floresta alienígena, né? Então é a mesma imagem, só que usando o ControlNet para gerar uma imagem diferente. Então, às vezes a gente tem um cenário, surgiu umas propagandas de um appzinho, veja como fica a sua casa decorada com IA. É isso que ele está usando. Ele está usando o ControlNet no back-end, que lê a imagem, pega a profundidade e gera uma IA por cima. Aí sai
saiu agora, 2 semanas atrás, o Qwen versus Flux. O Qwen, ele é muito bom, ele é um pouco mais demorado de processar. Ele é realista, mas ele ainda, como é um modelo muito novo, ainda falta ele crescer um pouquinho para entregar a realidade que o Reflux entrega. Mas ele é muito melhor para seguir o prompt. Então, aqui, por exemplo, né, o prompt era uma fotografia de uma cidade gigantesca, flutuante, acima das nuvens. O Flux, ele só me entregou 2 prédios aqui em cima das nuvens. Aqui não, ele entregou uma cidade flutuante em cima das nuvens, tem até carro passando aqui. Ele é mais artístico também, né? Então, assim, o Flux, ele me entregou um 2D anos 2000 aqui, Steph. E o Reflux, ele aqui, ó, esquisito. Aí o Qwen já entregou um design melhor, que é um design que dá para apresentar. Aí o Qwen versus o Flux. Aqui, por exemplo, a gente tem um retrato, e aí a gente tem aquele, está super realista, mas a gente tem aquele retrato mais próximo, onde está tudo mais desfocado. O Qwen não, o Qwen ele consegue gerar imagens mais de longe, né, onde não tem tudo desfocado. Então ele é melhor para a gente mostrar mais informações, fazer um landscape, fazer várias coisas, enfim. Mas ele é um pouquinho mais pesado que o Flux, né? Então, Character Replacement. Deixa eu voltar para cá. Então, o que eu fiz? Eu já tenho uma IA treinada com a minha cara, que eu usei nos meus projetos. Cadê o workflow aqui? Character Replace aqui. Vamos embora. E aí, a vantagem do Conf é essa, eu consigo... antes de chegar nisso aqui, né, pode complicar mais os fluxos aqui, ainda está super básico, né? Eu tenho um que eu uso direto para meus trabalhos, que é esse aqui, o tamanho do workflow. Aqui eu carrego os meus modelos, aqui eu gero imagem, eu já gero 2 opções de imagem com tratamento diferente, tem mais uns nodes aqui ligados. Aqui eu seto o tamanho da imagem, aqui eu posso habilitar o ControlNet, então eu posso ligar e desligar muitas coisas, né? Então, se eu quero ControlNet, se eu não quero, então ligo e desligo. Eu não preciso ficar engessado num só, eu posso montar uma ferramenta que eu ligo e desligo coisas, né? Aqui eu faço um refinamento do rosto, que eu vou mostrar no workflow que eu abri, e aqui eu tenho Upscale, que eu posso já fazer uma imagem que vai sair com 4.000 pixels aqui, ou eu posso desligar tudo, né? Eu desligo as dimensões, o Image Gen aqui, Face Swap, Face Detailer, deixo só Upscale, e eu posso colocar uma imagem aqui customizada, posso rodar essa imagem com outro modelo, porque às vezes a gente roda uma imagem com Flux, mas usa um outro modelo mais realista, com vários outros treinamentos de IA, para daí dar o detalhamento, né, dar aquele detalhe de pele, detalhe de cabelo, dar o realismo, e gera as imagens aqui. E aqui eu ainda também passo por outro detalhamento de face, e ainda tem mais um tratamento de cor aqui no final. Então, você pode fazer workflows os mais versáteis para qualquer tipo de necessidade. Então, aqui não gasta nada, não gasta nem R$1, tá tudo de graça aqui. Aqui tu não gasta R$1 para gerar as opções. Aqui eu tenho o Qwen rodando, eu não vou rodar ele, mas eu tenho uma troca de face com um Flux, porque quando eu treino a IA com alguma coisa, eu preciso escolher qual modelo que eu estou treinando. Então, as minhas imagens do meu rosto eu treinei para Flux. Não existe ainda de uma forma de treinar, existe já, mas não de uma forma fácil de treinar imagens para o Qwen. Então, se eu quisesse que o Qwen gerasse imagens com a minha cara, eu não teria o modelo de IA treinado. Então, aqui eu vou subir uma outra imagem e mandar trocar pela minha cara. Aqui, sim. Só se eu for usar a API para rodar vídeo, mas eu consigo, inclusive, dentro do Conf, gerar vídeos de forma gratuita, né? Só que eu preciso de mais GPU, daí eu preciso de uma 4090 mesmo para gerar vídeos dentro do Conf. Eu vou mostrar aqui um workflow de vídeo, mas a gente não vai gerar porque leva aí pelo menos 10 minutos para gerar 5 segundos, né? Então, aqui eu preciso botar o meu trigger. Quando eu treinei esse banco de geração, essa IA, a gente tem que pensar que eu tenho um carro e eu quero adicionar um aerofólio nele. Então, o LoRa é uma parte adicional no carro para deixar ele mais legal. Então, eu tenho aqui o meu treinamento, da Rodzera, e tenho também um da Samsung aqui, Ultra Real, que dá uma pelezinha mais interessante. E aqui eu estou chamando o meu trigger e o trigger do LoRa da Samsung. E aqui eu vou botar Zera is 40 years old. Porque essa imagem aqui é de um senhor de mais idade. E essa imagem vai ser lida aqui, ele vai gerar um prompt automaticamente lendo essa imagem. Só que dessa vez aqui eu não vou pintar a cara do meu boneco ali, ele vai fazer automaticamente a seleção dessa cabeça ali, quer ver? Porque aqui eu tenho um node que ele está selecionando via prompt, eu escrevi isso aqui, face e hair. Então ele vai ler nessa imagem, vai procurar o que é a cara e o cabelo, e vai isolar só a cara e o cabelo. E aqui embaixo a minha máscara
tem uma edição para ela corrigir esses buracos aqui, né? Então isso aqui faz com que eu possa customizar muita coisa. Eu consigo deixar tudo pronto e só ficar passando coisas em cima do meu workflow para corrigir, trocar vestido, trocar roupa, trocar cabeça. Então vou mandar rodar aqui, deixa eu só conferir se está na feita. Ele vai rodar esse fluxo ele vai pegar o CTRL-NET aqui, ele está usando o deft, porque eu quero a mesma posição. Ele vai ler a imagem sozinho aqui, então ele está lendo a imagem. Então ele fala aqui, ó, middle-aged man is sitting in a wooden bench reading. Então tá bem coerente com o que está aqui em cima, né? E esse aqui é um prompt adicional que eu coloquei, porque eu preciso inserir o meu trigger, né? O trigger que vai ativar o treinamento que eu fiz com as minhas imagens. E aí aqui em cima ele vai gerar a primeira imagem, depois que passar pelo sampler, né? Começar a passar por aqui. E depois de sair daqui de cima, ele vai passar pelo face detailer. Vocês vão ver a diferença aqui embaixo. Então, por exemplo, uma campanha de foto, né? Eu posso contratar um modelo, pegar várias fotos desse modelo, treinar uma IA e fazer várias fotos sem precisar que o modelo seja fotografado em qualquer lugar, né? Eu consigo gerar imagens com o modelo só me cedendo os royalties da imagem dele, né? Para gerar imagens totalmente digitais. Ali. Agora vai refinar a cara, vai ficar melhor, né? Sim. Sim. Então, mas o que acontece é o seguinte, né? Existe sempre aquela discussão, eu vou gerar um casting de IA, um casting digital, e essa pessoa, e sei lá, a gente não sabe quais imagens usaram para treinar esses modelos. Aí alguém vai processar, porque não sou eu, é a minha imagem lá e eu não sei os direitos. Então, o que a gente sugere sempre para os clientes? Vamos fazer um casting de pessoas reais, a gente contrata uma pessoa real, e essa pessoa real vai ser a pessoa das imagens. Então, a gente continua contratando pessoas. Mas já aconteceu ao invés de contratar uma pessoa, a empresa ela vai fazer um desenho, vai fazer um concept de alguém, e esse alguém, esse desenho, vai virar um casting digital. Então, isso também aconteceria com 3D, com uma animação, a pessoa faz um concept e transforma em 3D. Só que ou a gente usa o desenho, o design de alguém, ou a gente usa um casting real, né? Então, aqui, por exemplo, essa é a imagem normal, a primeiro layer de imagem, e esse é com face detailer, já fica mais realistinho. É infinito, cara, é infinito. Tipo assim, se a gente for botar um workflow de vídeo, isso aqui é o workflow de vídeo. Só que eu customizei ele tanto que aqui, por exemplo, eu gero 5 segundos de vídeo. Cada ferramenta online aí, no máximo é 5 segundos, entre 10 segundos. Aqui no Comp eu tenho a possibilidade de repetir o fluxo e aqui eu estou gerando 15 segundos de vídeo. Eu poderia gerar 30 segundos de vídeo, 1 minuto de vídeo, tudo dentro do Conf, né? Coisa que ferramentas online não permitem. Eu posso fazer um upscale aqui dentro, eu posso salvar em Movie, que as ferramentas online só entregam em MP4, que eu consigo salvar em Movie. Tem muito mais, tem uma profundidade de cor muito maior, né? Aí, aqui o recap, né? Então, é o mesmo prompt, né? Com a imagenzinha feita no Quen, eu posso usar uma outra ferramenta e trocar o rosto, né? Então, era o que a gente estava falando, a gente consegue, às vezes, usar uma imagem de alguém famoso, se a pessoa ceder os direitos, sem que a pessoa precise ir. E, às vezes, isso está acontecendo com casting real também, né? A gente consegue usar a mesma pessoa de uma agência de modelos, sem que o modelo precise ir num dia de shooting, e a gente pode fazer a pessoa aparecer em qualquer locação. Mas o que tu queria ver? Exemplos de trabalhos reais? Isso aqui a gente tem no Natal Words. Tipo, todos esses exemplos aqui foram feitos em IA, né? Então, esse aqui tem por exemplo, esse carro aqui é um BYD, a gente treinou uma IA com o modelo do carro e a gente consegue gerar várias imagens com sempre o mesmo carro em várias situações. Nesse exemplo aqui, por exemplo, era para Smart Fit, aí eles tinham a foto já de alguém malhando, né? Então, estava saindo o filme do Gladiador e eles queriam que tivesse um gladiador malhando. Então, a gente pegou as fotos, fez um tratamento do capacete, a gente comprou um capacete 3D, botou na posição que deveria ser o cara, para o capacete sair meio parecido em todas as fotos. Na época não dava para treinar a lore, então e a gente conseguiu, só trocou o personagem, depois a gente fez o videozinho. Depois que tem a imagem aprovada, é só rodar, mandar via prompt, a animação acontecer. Aqui é uma outra situação de BYD também, a gente treinou as imagens com várias imagens de BYD, mas aí eu fiz uma animação em 3D de câmera e a gente renderizou isso com IA, né? Então consigo botar o movimento de câmera 3D e fazer uma visualização de IA e tudo isso
dentro do Conf. Tudo isso sem gastar R$1. Eu deixei ele bem simples assim mesmo, porque eu queria ver se a IA ia entregar um cenário lá atrás, ou se eu teria que blocar os prédios. Não, eu tive que fazer com que ele botasse os prédios lá atrás, sem eu precisar trabalhar muito na minha cena. Aqui, por exemplo, isso acontece direto, ó, filma em chroma e a gente tem que fazer um cenário para colocar lá atrás. Essa neve aqui é IA, o ground lá é IA, eu só traquei, limpei o chroma e a gente aplicou em cima. Isso aqui é um exemplo de digital makeup, então eu mesmo me filmei e fiz um tratamento em um frame pedindo para ficar mais velho. Depois eu usei esse input frame e o meu movimento para guiar a IA. Então a gente fez um outro trabalho com o Rafael Portugal recentemente, onde ele aparece várias vezes na mesma imagem e a gente trocou o rosto dele para um Portugal diferente, o multiverso do Rafael Portugal, né? Então foram usados dublês mesmo, e a gente traqueou a cabeça dele e fez um make-up com IA, que antes custaria um montão de dinheiro fazer isso aí. Sim. Custou um montão de dinheiro, mas a gente ganhou bastante, porque a nossa energia foi muito menor do que fazer um projeto no 3D. Esse exemplo aí que eu acho muito massa também. Da Batlat? Porque, ó, pessoal, esse aqui é uma campanha, pode ser uma campanha de vídeo, de TV, de internet, mas imaginem capturar todas essas imagens com drone, com cenas de praia. Ou até fazer em 3D, que seja, né? Ou até fazer em 3D, Tipo, tu modelar tudo. Tem o mar tudo rodando isso. lá atrás, né? Tem o mar rolando lá. E aqui a gente tem o problema do logo, né? Porque quando a gente fez isso foi no final do ano passado. E hoje tá melhor. Mas aí desculpa te interromper, mas a questão do logo, tu pode no After Effects depois pegar esse vídeo. Exato, mas foi isso que a gente fez, aí que ia chegar. Então, assim, não adianta também, eu trabalho com IA, ferramenta online. Não, você também, dependendo do material, vai ter muito trabalho de pós-produção. Quando você vê um vídeo de uma ferramenta tipo Vel, Higgsfield, o Kling, o Pika, sei lá, todas essas aí, tem uma puta pós-produção dos vídeos de marketing que eles lançam aí. Então não se deixe enganar, porque tem um monte de trabalho de pós-produção, de grading, de ajustar o rosto de alguém que saiu errado, botando o logo para ficar de verdade. E isso aí só alguém que já tem um background de motion, de VFX para resolver, né? Mas assim, o que a gente precisa? A gente precisa de gente que consiga transcrever aquele briefing e manter a consistência, né? E manter a consistência é mais fácil dentro do Conf e nessas ferramentas online, porque a gente não consegue controlar a B2B. Isso aqui, cara, o que eu mostrei aqui é, sei lá, sim, 2% do que dá pra fazer dentro do Conf. Sim. Esse aqui foi todo gerado no Vel. Esse aqui, por exemplo, tem enrolado muito aplicar roupa no personagem sem ter fotografia. Assim, só tem a foto da roupa, né? Então a gente gera o personagem com inteligência artificial e aí a gente tem um workflow que pega aquela roupa e aplica a roupa em cima do personagem. E depois é só gerar o vídeo, né? Também, aqui volta o carrinho, aqui são coisas mais abstratas. Aqui também isso aqui eu fiz pro curso, né, de High para mostrar como criar o personagem consistente, roupa consistente. Isso aqui tudo IA, lip sync também. Então, finalizando aqui, né, a apresentação. O verdadeiro desafio, na verdade, não é aprender a trabalhar com IA, né? Não é aprender o Conf. O Conf pode parecer complicado olhando ali, mas depois que estar familiarizado com a ferramenta, ele não é complicado. Para aprender as ferramentas online não é complicado. O complicado é se manter atualizado com o que está rolando, porque só todo dia vem uma pedrada, todo dia uma ferramenta que já existe, lança uma feature nova, ou nasce uma ferramenta nova, ou nasce alguma coisa que usa o Conf ou usa uma API da ferramenta, mas eles se vendem como uma ferramenta nova, tem que ficar esperto nisso também. Toda semana surge um modelo novo, que daí tem que ficar experimentando. Então o difícil é acompanhar isso, estar na mesma página que está acontecendo, porque quando surgiu isso lá em 2021, dava aquela síndrome de FOMO, né, de tá por fora, tá atrasado. Eu fui numa conferência aqui em São Paulo, no primeiro mês que estourou o Midjourney, assim, e eu vi que tava todo mundo mais desinformado do que eu. Eu já me achava desinformado, mas o pessoal tava mais desinformado do que eu. Então, quem tá com o mínimo de informação, assim, do que tá acontecendo com o IA, já tá na frente de muita galera, né? Então, quando chega um briefing e você saber responder se dá para fazer com IA ou se não dá, qual parte dá para fazer com IA, que ferramentas você vai utilizar para conseguir montar um orçamento, só isso aí já te larga na frente, passa confiança para o cliente em relação aos outros que não estão acompanhando, né? Então, e o que acontece, né? A gente achava que a IA ia fazer a gente trabalhar menos, porque é muito mais rápido de chegar nos resultados. Só que além de trabalhar, você precisa ter uma porcentagem do dia para estudar, porque é tanta coisa que sai que você precisa estar baixando o modelo, precisa estar acompanhando alguma coisa, e você precisa reservar uma parcela do dia ou da semana, que seja, para estar aplicando o que está saindo, né? Então, você sai com uma ferramenta, você vai precisar ficar gastando, porque você tem que ter um fluxo de caixa para ficar experimentando as ferramentas.
no Conf não, no Conf você consegue experimentar modelos e técnicas dentro do seu computador, sem precisar ficar gastando ferramentas online, né? Mas o fato de estar informado já é um diferencial. Então, para quem tiver interesse, aí chegou a hora do jabá, aí eu montei um curso de Conf High, de Conf UI, se chama Conf High, e eu mostro todo o básico, do básico até o avançado, indo bem devagarinho, passo a passo, né? A gente passa por Stable Diffusion, passa por Stable Diffusion XLD, todos os workflows de criação de imagem, controle de personagem, editar a imagem, criar novas imagens. Aí depois tem o módulo de Flux, onde a gente vê todas as mesmas ferramentas para o Flux. Cada aula tem workflow já pronto, que é só baixar e rodar dentro do computador. Tem o módulo mais básico, a instalação tem a etapa de consistência de personagem, treinamento de personagem, consistência de figurino, deixando as imagens realistas, tem etapa de vídeo, tem tudo que eu mastiguei aí, deixei tudo mastigado do que eu aprendi aí nos últimos 2 anos, porque o mais difícil é juntar esse quebra-cabeça da internet e conseguir entender onde eu vou aplicar minha energia para estudar IA, porque é tanta coisa, cara, que realmente é complicado. Eu acho assim também que eu tenho que ver onde é que eu posso usar IA dentro do meu contexto e os alunos também. Se você é um artista que tem um traço, por exemplo, você é um artista que pinta, faz quadros ou ilustra, ou até mesmo no 2D, né, você pode treinar uma IA com o seu traço e via prompt você vai conseguir que ele te entregue imagens com o teu traço. Ou, por exemplo, você pode desenhar ou fazer um sketch 2D e pedir que a IA finalize a imagem com a maneira que você pinta, né? Tem diversas aplicações. Mas assim, não existe mais layout sem IA. Qualquer layout que chega para finalizar uma imagem, o pessoal já manda o layout e às vezes faz um monstro, né? Pega um recorte de um recorte do outro, e daí eles mandam isso aí, essa imagem em AI para a produtora e dizem, bom, agora eu preciso dessa imagem bonita, realista, com uma fotografia, tem isso aqui para ajustar, e aí a gente precisa ter o controle para chegar onde a gente quer, né? E a outra vantagem do Conf é o seguinte, quando você pega uma imagem e você está gerando ali uma ferramenta online, você está gerando ali com, sei lá, 1.300 pixels, 1.200, 1.300 no máximo. E aí, mesmo que você faça um treinamento de um personagem e você tenha aquela consistência daquele personagem ali, e aí você precisar pegar isso aí e transformar em 8.000 pixels, a cara do personagem vai virar outra pessoa. Dentro do Conf, a gente consegue usar o treinamento que foi feito e fazer o upscale sempre com a mesma pessoa. Então, eu vou ter a mesma pessoa com 1.000 pixels, com 2.000 pixels, com 4.000 pixels, com 8.000 pixels, vai ser sempre a mesma pessoa, não vai mudar a cara dela. Muito bom. Perguntas, dúvidas? Todas? Pessoal, sem perguntas. É muita coisa para refletir. Tá processando. O que o Fábio perguntou aqui. Treinamento LoRa, você faz na sua máquina, dá para fazer na máquina, é um processamento que requer bastante. Então, por exemplo, se eu fosse treinar um LoRa na minha máquina, eu ia deixar rodando de noite, para pegar no outro dia. Se eu fizer um treinamento com 512 pixels, dá para gerar em algumas horas, mas treinar em 1024 pixels demoram várias horas, depende da quantidade de imagens também. Mas para isso a gente usa uma ferramenta online, que daí eu ponho ali em 30 minutos, tá treinado, ou 10 minutos, dependendo da quantidade de imagens e o tipo de finalização que a gente quer. A ferramenta tá no curso aí, Fábio. Cara, outra coisa que ali tu falou do Júnior, eu fico pensando também, eu tenho 19 anos, eu tenho 20 anos, tá? Eu tô no início do curso. Como é que eu vou usar isso? Tipo, tu trouxe os exemplos da Dove, da Boticário, do BYD, mas eu sou júnior, eu não tenho acesso a isso. Só que eu acho que uma das coisas que o júnior pode fazer eu tô aprendendo para aplicar, mas a bendita esquina, o restaurante da esquina aqui, se tu fizer o cardápio, se tu fizer qualquer coisa para eles ali, já vai ser sensacional, já vai ser totalmente fora do que o cara conseguiria fazer, e tu já consegue entregar algo que é óbvio, não é um negócio mega de qualidade. Hoje até o próprio dono da padaria, se ele for no GPT, ele gera uma coisa legal hoje. Não. Agora o problema é entender marcas. Não? É que o cara não vai ter a bagagem, entendeu? Sim. É o que tu falou, assim, é a direção de arte, é o senso estético, mas o cara que estuda design e que também pratica esse estudo de IA, em poucos meses ele consegue aplicar esse conhecimento em empresas pequenas, de micro, média, empresa com facilidade. Sim, mas, cara, vai ser chamado rapidamente para marca grande, porque assim, a gente está com uma lacuna gigantesca assim, de profissionais que consigam manipular a IA, né? Porque assim, tem a galera de produtora que está investindo em AI, mas assim, a galera não está investindo em controlar. Então a gente chega muito trabalho pra gente
porque as produtoras não conseguiram chegar naquilo que a agência pedia, porque não trabalha com ferramenta online, não trabalha com conf, a gente não consegue manter a mesma cara do personagem até o final para entregar uma imagem em alta resolução. Então isso tem acontecido muito e tá difícil de encontrar gente que trabalha com conf, ou mesmo com as ferramentas online e que entreguem a consistência e a qualidade. Então tá fácil de conseguir demanda de AI, porque tem muita, né? Como eu te disse, todo o trabalho tem AI hoje. Legal. É mais ou menos que nem a bolha Dev em 2012, 2015, que toda a empresa estava contratando desenvolvedor para desenvolver aplicativo, coisa assim. E qualquer um que soubesse fazer algo em Dev já tinha um trabalho legal. Exato. Temos perguntas aqui. Não é uma pergunta, É um comentário. Um complemento. Eu acho que tem muita gente, como é do curso, acho que tem muita gente que nunca trabalhou com design, ou fez nada de design, nenhum projeto, quando a gente está começando e está entrando direto no curso, não sabe. Mas quando eu comecei assim, eu fiz estágios de design, eu trabalhei com design, trabalho com design, e é uma ferramenta que a gente usa toda hora. Querendo ou não, gostando ou não, tem que saber. Então é uma coisa, tipo, tem o Photoshop, dentro do Photoshop tu vai ter que usar para gerar imagem. Tu quer expandir uma imagem, tu precisa usar IA. Tu quer melhorar a qualidade, tu precisa usar IA. Tu quer fazer muita coisa, tu vai precisar. Então, seja criando, realmente cria assim. Muita gente usa e praticamente não tem designer agora que não use isso. Eu acho que mesmo que seja uma coisa, muita gente não quer criar, que nem tu mostrou, por exemplo, fazer uma coisa totalmente do zero, de imagem ou de vídeo, ou uma arte mesmo para ser usada. Tem gente que quer usar só como ferramenta, mas quem não quer usar não vai conseguir trabalhar no mercado, porque realmente... Não, é exigência, é requisito básico, né? Hoje não tem nenhuma imagem que sai daqui que a gente não considere, pelo menos, passar pela IA, mesmo sendo 3D. Né? A gente está fazendo agora uma série de 8 imagens que tem umas frutinhas, né? A gente fez as frutinhas em 3D, elas estão renderizadas, mas a gente vai passar elas por uma etapa de IA que vai entregar uma frutinha muito mais realista do que a frutinha que sai do 3D. Sim, então é meio que uma ferramenta, mesmo que tu não queira entrar de cabeça nesse mundo de inteligência artificial ou explorar tudo que tu possa explorar, tu vai utilizar como uma ferramenta ou como uma guia ou como uma ajuda no teu trabalho para melhorar o que tu tenha disponível ali. Às vezes o designer tem que tirar leite de pedra, realmente, tem que começar do zero e aí ajuda bastante nesse processo. É isso, exatamente isso, ela vira uma extensão, né? A IA é um plugin do design. Muito bom. E é ser curioso, né? Tem que ser curioso. Sim, exatamente. Muito bom. Certo, pessoal? Temos 10 minutinhos. Mas eu acho muito massa, sensacional. Eu fico aqui fritando agora pra saber como é que eu vou usar isso. Porque... Cara, tu vai usar. Quando começar a mexer nas ferramentas, é que eu mudo a forma de pensar, entendeu? Quando eu comecei a ver, era só uma pessoa fazendo imagem em si. E quando tu começa a mexer, é que tu consegue ver onde tu vai conseguir aplicar. Porque realmente tem que mudar, é uma chavezinha que tem que girar ali lá dentro. E hoje eu não consigo analisar um projeto sem identificar algum lugar onde eu possa aplicar a IA. Muito legal. Show. Certo, pessoal? Então, te agradecer pelo tempo aí, Rodolfo. Obrigado. Um tempo valioso e acho que vai contribuir muito